Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade na nossa disciplina de empreendedorismo. Hoje nós vamos ver aqui a aula de 7 a 10. Então, como nós comentamos na aula passada, empreendedorismo é um termo empresarial que está relacionado com a criação de empresas, novas ideias e novos produtos. O empreendedorismo também é criar ideias novas e saber identificar as oportunidades no mercado consumidor e transformar essas oportunidades em um negócio lucrativo. Então, o empreendedorismo basicamente é uma ideia transformada em uma oportunidade de negócios. Então vamos supor que eu tenho uma ideia de montar uma oficina mecânica que vai funcionar aos domingos e feriados, o dia que outras oficinas não funcionam. Então eu estou tendo uma ideia e transformando ela numa oportunidade, porque a minha oficina vai trabalhar num dia que as outras oficinas não trabalham, então é provável que eu tenha muitos clientes que naquele dia eles não têm como ir em outras oficinas. Então nós vamos ver esses exemplos mais à frente. Então só para vocês já terem uma ideia aí, né, de que é o empreendedorismo. Então empreender é colocar em prática uma ideia nova, oferecendo um serviço ou um produto diferenciado ou adotando uma nova maneira de fazer alguma coisa que já existe, para manter as necessidades, para atender, né, as necessidades desse nosso cliente, do consumidor. Então eu dei um exemplo há pouco aqui, né? Por exemplo, uma oficina mecânica que vai funcionar aos domingos. Quer dizer, é uma coisa que já é uma oficina mecânica que já existe, mas é algo diferente, porque as demais oficinas não funcionam domingo e carro não tem hora para estragar, né? Então a gente tem exemplo do Uber, né? Que foi uma coisa que já existia, que é o tipo táxi, mas com uma maneira diferente de fazer o serviço de táxi, né? A mesma coisa é o Buzzer, né? Que é como se fosse o Uber para ônibus de viagem, né? Em vez da pessoa pegar esse ônibus aí cometa, de fazer viagem interestadual, vai pegar o Buzzer, que é tipo um Uber do ônibus de viagem. Então, né, nessa aula de hoje, vocês vão compreender melhor esse conceito aí de empreendedorismo. Assim, de uma maneira bem simples, né, a gente pode dizer que o conceito de empreendedorismo, quer dizer, o que é empreendedorismo, a definição de empreendedorismo, de uma maneira bem simples, a gente pode lembrar disso aqui embaixo. Ó. Empreendedorismo é igual a uma ideia mais uma oportunidade. Então não adianta eu ter uma ideia boa se eu não vou ter a oportunidade de colocar em prática aquela ideia, né? Nós estamos vendo aqui nessa figura aqui, né? Uma coisa interessante, tem aqui, né? Vamos supor que é um empresário aqui, né? Uma pessoa bem sucedida, porque pelo jeito que ela está vestindo, segurando uma pastinha aqui, né? Aí está chovendo. Então esse empresário aqui, ele não sabe como sair da chuva. Então veio alguém e colocou aqui um guarda-chuva à disposição dele. Então esse alguém aqui fez um trabalho de empreendedorismo achando uma oportunidade, né? Numa ideia que já existe, mas ele achou uma oportunidade. Então, só para ter uma ideia, né, na ilustração aqui. Então, isso é muito importante desde já vocês guardarem. E a ideia básica de empreendedorismo, né, o conceito básico é uma ideia mais uma oportunidade. Então, é através de uma ideia e uma oportunidade que nós vamos conseguir fazer o nosso empreendedorismo. Bom, mas o que seria uma ideia? Qual que é o conceito de ideia? O que significa uma ideia? Vamos ler aqui. De uma forma simples, podemos considerar que ideias são pensamentos que fornecem uma solução inovadora ou imprevisível para um determinado problema. Então, na realidade, uma ideia, na realidade, ela é uma solução para um determinado problema, uma solução que ninguém ainda pensou ainda, né? Ou se já pensou, uma maneira diferente
de fazer aquela atividade, aquele trabalho, como é o exemplo do Uber, que eu falei no slide anterior, comparando com o táxi, né? Então, o Uber, na realidade, é a mesma ideia do táxi, mas foi uma forma diferente, né, de aplicar aquela ideia no mercado. Nós estamos vendo aqui umas figuras, né? Geralmente, assim, uma lâmpada acesa simboliza uma ideia, né? Então, isso quando vocês verem uma figura, igual está aqui uma lâmpada acesa, ela dá uma ideia, né? Por isso que o pessoal fala, me deu uma luz aqui, eu tive uma ideia, né? Então, a lâmpada acesa, ela tem, assim, uma conotação de uma ideia. Continuando aqui, né, no conceito de ideia, né? A lâmpada, né, sempre representa a lâmpada acesa, sempre representando uma ideia que está surgindo, né, na nossa cabeça, né? Então, colocar a ideia em prática. Uma ideia bem-sucedida é aquela que identifica uma necessidade específica do cliente. Então, na realidade, a ideia ela tem que encontrar uma solução para um problema do cliente, né, do consumidor. Então, aqui embaixo, por esta razão, é importante pedir a opinião às pessoas próximas, né, sobre os pontos fortes e fracos dessa ideia. Então, quando nós tivermos uma ideia, a gente tem que trocar opinião com um colega, uma pessoa da família, né, uma pessoa assim que já está no mercado de trabalho, para avaliar se aquela ideia que a gente está tendo, se ela é boa. Porque como a ideia saiu da gente, a gente acha que ela é boa. Mas não é bem assim. Eu vou ter que consultar outras pessoas experientes, né? Um professor, o meu chefe, lá alguém experiente da nossa família, para ver se aquela ideia que eu estou tendo, ela realmente vai ser aceita no mercado, né? Então isso é muito importante, que as pessoas vão falar. Agora não pode perguntar à mãe, né? Porque a mãe fala que tudo é bom, né? A mãe da gente fala que toda ideia é boa. Nós temos que perguntar a pessoas neutras, né? Que vão dar uma opinião sincera para nós, tá bom? Isso a gente vai ver um pouco mais à frente aqui durante as aulas. Bom, então, como eu estava comentando aqui, né, no conceito de ideia, uma ideia bem-sucedida, né, é aquela que identifica uma necessidade específica do cliente, né? Dei exemplo ali do Uber, né? Bom, então aqui nessa figura aqui, a gente tem aqui a lâmpada, né, representando a ideia. Agora a ideia, ela tem que atingir um novo mercado, ou seja, uma coisa que não existe no mercado, ou de preferência que não existe no mercado ainda, que as outras pessoas não conhecem. É um produto que vai atender o mercado. Né? O que é o mercado? Né? São os clientes. A ideia também ela pode apresentar um benefício, né, para o cliente, para o consumidor, né? Ou então apresentar uma nova tecnologia, né? Uma tecnologia nova que vai facilitar a atividade do cliente, do consumidor. Então a ideia ela pode estar ligada a atender ao cliente, pode estar ligada a um novo benefício, pode estar ligada a uma nova tecnologia. Depois nós vamos ver uns exemplos, né? Durante essas aulas aí mais à frente. Então, essa seta aqui está, né, mostrando, indicando que a ideia, né, ela tem que ser um interesse do cliente. Não adianta eu ter uma ideia de benefício para mim mesmo. A minha ideia para ela vingar no mercado de trabalho, a ideia para estar ligada a empreendedorismo, essa ideia tem que ser um interesse do cliente, uma necessidade do cliente. Bom, então aqui ainda dentro do conceito, né, da definição de ideia ligada ao empreendedorismo, né? Então vamos acompanhar aqui, ó. No empreendedorismo, uma ideia sozinha não vale nada. As ideias surgem diariamente. Agora, o que importa é saber desenvolver uma ideia para construir um negócio lucrativo. Então, além da ideia atender o cliente, ela tem que dar lucro para quem teve a ideia. Então não adianta ela só atender o cliente, né? Então ela tem que atender o cliente e também tem que dar um lucro para quem desenvolveu a ideia. Então aqui nessa figura vamos supor que teve uma ideia de colocar todos os serviços da oficina dele lá num site, né? Para facilitar o contato com o cliente. Então
É uma ideia, né? É uma ideia que vai atender, facilitar para o cliente achar a nossa oficina e vai trazer mais cliente para nós. Trazendo mais cliente para nós é mais lucro para nós, né? Então, isso é importante, né? A ideia ela tem que estar ligada a um cliente e, ao mesmo tempo, essa ideia vai nos trazer um lucro. Bom, a ideia que nós estamos comentando, ela também não vai ser suficiente sozinha. Para dentro do empreendedorismo, a ideia tem que estar somada com uma oportunidade. Então, não adianta ter só a ideia se eu não tenho oportunidade. Então, se alguém tivesse uma ideia de colocar o Uber lá na selva amazônica, a ideia do Uber é boa, mas lá na selva amazônica não vai pegar, porque lá não usa táxi, né? Então, é importante. Então, nós vamos ver agora o que é o conceito de oportunidade, para depois fazer, né, a ligação de ideia com oportunidade. Bom, então qual que é o conceito, a definição de oportunidade? A oportunidade é uma ideia que está vinculada a um produto ou um serviço. Produto, por exemplo, a diferença de produto e serviço. Produto, por exemplo, é o automóvel. O automóvel é um produto. Agora, o que é o serviço? A manutenção do automóvel. Então, a manutenção do automóvel é um serviço e o automóvel é um produto, por exemplo, né? Então, aqui, a oportunidade é uma ideia que está vinculada a um produto, né, ao carro, ou a um serviço, a manutenção do veículo, que agrega, que soma valor ao consumidor, seja através de uma inovação ou da diferenciação. Então, essa ideia, né, para ela ser oportunidade, ela tem que ter uma inovação, tem que ter uma diferenciação e tem que somar valor para o cliente, o consumidor. Então, a oportunidade ela é atrativa, tem potencial para gerar lucros e está disponível em momento ou em um local adequado para quem vai utilizá-la, né? É o exemplo ali do Uber, é bom para a gente sempre lembrar, né? Eu tenho que ter a ideia e a oportunidade é um momento, um local adequado para o cliente utilizar aquela minha ideia. Então, a oportunidade ela está sempre associada com a ideia. Como eu falei no slide anterior, dentro do empreendedorismo, não adianta ter uma ideia boa, ela tem que estar vinculada a uma oportunidade. A oportunidade surge em um momento adequado. A oportunidade baseia-se em algo que o mercado ainda não oferece ao consumidor. A oportunidade tem um potencial de gerar lucro. Então, a oportunidade ela tem um momento certo, né? Vou dar um exemplo aqui para os homens aí, né? Você tem lá uma colega de escola, de trabalho, uma vizinha, colega da comunidade, né? Que você está interessado e quer namorar essa colega. Agora você tem que achar uma oportunidade para chegar nela, né? Uma oportunidade adequada, né? A hora que ela estiver numa festinha, de preferência sozinho, para você achar a oportunidade para chegar lá com o seu papo, né? A mesma coisa aí, né? As meninas aí, quando quer um namorado, ela tem que achar a oportunidade certa, né? Então, a oportunidade, ela é um momento, né? Agora, tem a oportunidade, você já tem que ter ideia, né? Você tem a oportunidade lá de conversar com a menina lá a primeira vez, ou você tem que ter uma ideia para ela. Você chega lá só falar oi, bom dia, boa tarde, não adianta, né? A oportunidade vai embora. Então, eu estou dando essa comparação aqui porque é fácil a gente entender, né? O que é oportunidade, né? A oportunidade ela vai surgir. Se você não pegar ela ali com a sua ideia, ela vai embora, né? E o seu concorrente pega. Agora, a oportunidade é assim, ela é mais complicada de que a ideia, né? A oportunidade, como é que você vai, assim, localizar uma oportunidade? Então, a primeira coisa, vamos ver aqui, ó. Lembra da aula de empreendedorismo da aula passada, a aula de 1 a 4, né? Então, aqui, ó, para obter oportunidade, eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo.
quais são as minhas competências e habilidades. Porque a oportunidade, ela vai ter que ser consonância com as minhas competências e habilidades. Tá lembrado daquele triângulo, da chave, né? Quem tem a chave, a competência profissional, vai ser mais fácil de achar a oportunidade. Quem não está entendendo esse negócio de chave que eu estou falando, assiste lá a aula anterior que você vai relembrar o que é chave, né? Então, a oportunidade, se não tiver a chave, a gente não vai achar a oportunidade do mercado. Mas não é só as competências e habilidades e atitudes que vão nos levar à oportunidade. Aqui, ó, eu tenho que conhecer quem são os meus clientes, né? Voltando lá no exemplo de quando a gente vai arrumar uma namorada, né? Ou as meninas aí arrumar um namorado, eu tenho que saber quem que é esse namorado que eu quero. É o catador de lixo? É o médico? É o chefe, né? Quem que é, né? Então eu tenho que localizar onde é que está o meu cliente, para eu chegar no lugar certo, apresentando as minhas, né? A minha chave, né? Outra coisa, quem é meu concorrente? Quem é meu concorrente? Eu tenho que saber quem que é o concorrente. Né? Tô querendo namorar uma pessoa, será que tem um concorrente ali, né? Eu tenho que apresentar uma ideia melhor, um papo melhor que o meu concorrente, senão eu vou perder a oportunidade do meu concorrente, não é isso? Você tá rindo aí, mas é assim mesmo, né? Bom, outra coisa também da oportunidade, o que eu tenho de melhor que a concorrência? Porque às vezes a habilidade, a competência, a chave, né, não é suficiente, porque o meu concorrente pode ter também a mesma chave, então eu tenho que apresentar alguma coisa, algo mais. Então, para chegar na oportunidade, eu tenho que vislumbrar aqui essas perguntas aqui, tá vendo? Porque só uma coisa, só a chave, por exemplo, não vai chegar a aparecer a oportunidade. Então, a oportunidade vai aparecer se eu tiver aqui, ó, respostas concretas para essas perguntas aqui. Ainda continuando aqui sobre, né, o conceito de oportunidade, né? A gente está vendo até uma figura aqui que ilustra a oportunidade. Quer dizer, a oportunidade não está pronta, não. Eu vou ter que achar o caminho certo onde eu vou encontrar a oportunidade para aquela minha ideia, né? Para aquele meu negócio que eu estou pensando em fazer na minha área. Então, a oportunidade não está localizada em um local fixo. Ela não tem endereço, não. Onde é que está a oportunidade? Não tem local fixo. Eu vou ter que encontrá-la dentro do mercado. É preciso observar o seu segmento de interesse, no nosso caso, a área de manutenção automotiva, né? No qual nós desejamos atuar e notar os detalhes. Ou seja, para ter oportunidade, eu tenho que pensar dentro do segmento da manutenção automotiva, onde que está um ponto falho do cliente? O que o cliente procura numa oficina que ele não encontra? Então aí eu vou entrar com a minha ideia oportunidade. Como eu dei um exemplo no slide aqui anterior, que, por exemplo, né, a gente pode ter uma ideia de fazer uma oficina que funciona aos sábados. Né? Claro que pode ser que eu não vou funcionar um dos dias da semana, mas vou funcionar aos sábados, por exemplo, e aos domingos. Então, nesse caso, encontrei uma oportunidade dentro lá do meu segmento de interesse, né? Ou uma oficina, por exemplo, que vai ter que vai dar prioridade para consertar carro de mulher, porque muitas oficinas elas não têm como muitas mulheres às vezes não tem como levar o carro na oficina, porque a oficina é um ambiente, né, é muito machista, né? Então hoje, se tiver uma oficina que dá prioridade para consertar o carro de mulheres, muitas mulheres vão levar o carro nessa oficina. Então é uma coisa que não tem no mercado que eu posso buscar essa oportunidade, né? Por exemplo. Então a oportunidade, né, como está dizendo aqui, ela não tem um local fixo, não tem um momento fixo. Nós é que vamos ter que procurar essa oportunidade através de quê? Da internet, né, de contatos com conhecidos nossos, né? A internet facilita muito hoje, né, para chegar nessa oportunidade. Bom, em slides mais à frente, nós vamos aí voltar, né, no assunto ideia e oportunidade, ok? Por enquanto a gente só deu aquele conceito. Vamos voltar aqui na parte do empreendedorismo, né? Importância do empreendedorismo, né? Então a gente está vendo uma figura aqui, né? O empreendedorismo ele tem que atender a várias necessidades do cliente, né?
várias necessidades, porque o cliente ele tem várias necessidades. Então, o empreendedorismo, como a gente já comentou aqui hoje, né, ele tem que atender a necessidade do cliente, mas o cliente não tem só uma necessidade. Por isso que não é muito complicado a gente encontrar essa real necessidade do cliente, quer dizer, dentro do nosso segmento, no caso, né, na área de automotiva. Vamos dar uma lida aqui, então. O empreendedorismo é essencial nas sociedades, pois é através dele que as empresas buscam inovação, transformando conhecimento e ideias em novos produtos que serão colocados no mercado. Então, por exemplo, uma empresa, uma montadora vai colocar um novo carro no mercado, o carro versão 2025. Então, ela tem que colocar naquele carro uma coisa diferente que não tem nos outros carros ainda, da linha dela e da linha dos concorrentes, né? Um farol novo, uma maçaneta diferente, né? Uma cor diferente, alguma coisa diferente para ela poder ter um lucro com aquele veículo e atender a necessidade. Então, se a empresa fala assim, agora eu vou fabricar agora só carro preto. Agora, tudo bem, ele teve uma ideia de fabricar só carro da cor preta. Agora, será que os clientes vão querer comprar só carro preto? Então, a ideia tem que atender a necessidade do cliente. Agora, eu posso falar assim, eu vou produzir o carro agora, a montadora, né, na cor que o cliente pedir. Então, o cliente quer um carro cor-de-rosa, tudo bem, nós vamos pintar o carro de cor-de-rosa. O cliente quer um carro azul e branco, nós vamos pintar de azul e branco. O cliente quer um carro verde e amarelo, nós vamos fazer o carro verde e amarelo. Então, quer dizer, eu estou fazendo a pintura do carro diferente do mercado, mas para atender a necessidade do cliente. Eu vou ter certeza que eu vou vender aquele carro, né? Então, por isso que o empreendedorismo, né, ele tem que estar sempre com foco no cliente. Bom, continuando aqui nos exemplos de importância do empreendedorismo, né? Tem até essa figura que eu já mostrei aqui no slide anterior, né? Mas essa figura aqui, ela ilustra muito bem, né? Assim, o empreendedorismo, né? Vamos dar uma lida aqui, ó. O empreendedorismo consegue criar uma maneira de resolver o problema, oferecendo um produto ou um serviço, né? Nós já falamos aqui, produto, por exemplo, é um carro e serviço é a manutenção daquele carro, né? Oferecendo um produto ou um serviço que atenda às necessidades do cliente. Então, nessa figura aqui, a gente pode observar várias coisas aqui, tirar várias ideias dessa figura aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que, igual eu falei, que essa figura desse homem aqui é um empresário, né? Um empresário que detém poder econômico. Mas ele saiu na rua por algum motivo e começou a chover. Então ele não quer molhar o terno dele, não quer molhar a pasta de documentos dele. Então apareceu alguém, né, que ofereceu para ele lá um guarda-chuva. Naquele momento ali resolveu o problema do empresário, né? Ele está fora do carro dele, está fora da mansão luxuosa dele, mas naquele momento ali essa pessoa aqui encontrou uma oportunidade, foi lá e ofereceu o guarda-chuva para o empresário. Quer dizer, nesse caso ele está interagindo com o empresário e o empresário pode gostar da ideia, né? E ali vai começar uma negociação. Então, na realidade, é muito importante, né? Eu já falei aqui, vou repetir agora e vou continuar repetindo mais à frente, né? Que o empreendedorismo está ligado com uma ideia e uma oportunidade no momento certo, no local certo, ok? Então, empreendedorismo é sempre isso, ligado com a ideia mais a oportunidade. Lembrando que essa ideia tem que atender a necessidade de alguém, do cliente. Bom, empreendedor é aquela pessoa, né, que está desenvolvendo o empreendedorismo, né? Por isso que usa esse termo empreendedor. Então, um empreendedor é aquele que consegue encontrar soluções, né, ideias, né, para as necessidades da sociedade, né? A sociedade é os consumidores, né? Formatar a ideia, quer dizer, trabalhar bem essa ideia e entregar produtos ou serviços que atendam às expectativas, às necessidades desse público-alvo, né, desse cliente. Então, tem pessoas, né, que precisam de um skate, né? Um jovem aqui, ele quer um skate. O jovem não quer um carro, ele quer um skate, ele está na juventude ainda. Agora, já uma pessoa que está na idade aí de adulto, né? Ele já não quer skate, ele quer uma bicicleta, né?
Agora, já um adulto que já está trabalhando, a bicicleta não vai atender ele, ele quer uma moto. O outro já quer um carro. Então, observa, tudo serve aqui para locomover. O skate, a bicicleta, a moto e o carro. Mas o consumidor é diferente. Tá vendo? Então, tem que encarar isso. Eu não vou oferecer um carro para esse adolescente aqui. Porque ele não quer o carro, ele quer o skate. Eu não vou oferecer a moto para a outra pessoa, para a moça que ela quer a bicicleta, né? Então eu tenho que achar essa oportunidade, esse cliente que quer o produto certo, o serviço certo, né? Então isso é importante também, a gente, né, tá focado. Eu comentei há pouco ali sobre produto e serviço, mas vamos ver aqui com mais detalhes, né? A diferença entre produto e serviço. Então vamos ver aqui, ó. Produto é um objeto e serviço é um processo. Então, naquele exemplo que eu dei, por exemplo, o automóvel, o carro, ele é um produto, ele é um objeto. E a manutenção automotiva é um serviço, ou seja, é um processo. Ok? Então, o produto, eu posso ver o produto, eu posso pegar o produto, eu posso fotografar o produto para mostrar para outras pessoas. Agora, o serviço, eu não posso ver o serviço, porque ele é um processo, ele não é um instante. Para eu ver o serviço, eu tenho que estar ali acompanhando um processo. Né? Então, repetindo, por exemplo, né? O automóvel é um produto, ou seja, um objeto, e a manutenção é um serviço, ou seja, um processo de trabalho. Então, produto é o resultado de uma atividade humana e tem relação com um processo de produção. Também designa bens de consumo. Então, um produto é um bem de consumo, por exemplo, um automóvel, uma moto, né? Uma casa. Então, o produto ele é um artigo, uma mercadoria que vai ser vendida. É o caso de um carro. Agora, o serviço é a realização de uma ou mais atividades para atender demandas e necessidades sem envolver mercadoria. Por exemplo, o transporte, a educação, né, a escola, a refeição, um restaurante, né, a manutenção é um exemplo de serviço. Então é muito, guardando aqui o que está nesse bloquinho aqui, fica fácil a gente relembrar o que é produto e serviço, a diferença. Então lembra, produto é o objeto e serviço é um processo, né? Então por isso que o automóvel é um produto e a manutenção automotiva é um serviço. Então, para exemplificar o que eu acabei de comentar no slide anterior, né? Então aqui nós temos produto. Então o produto é tudo aquilo que o consumidor adquire para si e se torna dono, né? Que é o exemplo do automóvel. Agora o serviço é algo que a empresa te empresta, portanto funciona como uma espécie de aluguel que você paga por sua utilização. Então, se nós temos uma oficina mecânica e alguém vai levar um veículo lá para fazer um serviço, né? Nós estamos emprestando o nosso conhecimento, a nossa habilidade para fazer o conserto do carro, né? Que ele vai nos pagar para fazer aquele serviço, igual a gente viu lá na aula de orçamento, né? Então, muitas vezes, o serviço ele envolve mais de uma pessoa. Então, igual a gente está vendo aqui nessa figura, dependendo da manutenção, eu vou ter que usar várias pessoas, cada um especializado em uma parte, né? Então, não pode confundir dentro de empreendedorismo produto com serviço. Vocês estão vendo aqui que tem uma diferença. Vamos comentar aqui sobre a característica de uma pessoa que quer ser um empreendedor, né? Por exemplo, vocês estão vendo essa disciplina aqui, não quer dizer que todos vocês vão ser empreendedor, né? Mas é importante você conhecer, porque você pode identificar numa pessoa da sua família, num colega de trabalho, numa namorada, num namorado, as características do empreendedor e falar para a pessoa, olha, você pode ser um empreendedor, né? Então, vamos ver aqui, né? Ser empreendedor significa ser um realizador, um inovador. As pessoas que colocam em prática novas ideias por meio de criatividade. Então, para ser um empreendedor, eu tenho que ser uma pessoa que quer uma coisa para mim no futuro, né? Agora, eu tenho que ser criativo para poder desenvolver
essa realização, porque se eu não for criativo, eu não vou conseguir resolver essa questão de ser um empreendedor. Então, a pessoa já tem que ter essa característica, né? De querer pensar em ideias novas, né? Ser criativo. Agora, não quer dizer que quem não é criativo não pode ser um empreendedor, porque ele pode fazer um trabalho em parceria, fazer uma parceria com um colega, um amigo, né, um profissional que tenha criatividade, e ele vai entrar com a ideia e o colega vai entrar com a criatividade. Então, o empreendedorismo ele não precisa ser de uma pessoa só, ele pode ser de uma equipe, né, um trabalho em equipe. O empreendedor é o tipo de pessoa que enxerga oportunidades que ninguém viu até o momento, né? Lembra lá que eu falei lá do exemplo lá do Uber, por exemplo, né? Puxa vida, por que não tiveram essa ideia antes? Por que as empresas de táxi não tiveram a ideia do Uber antes? Então, quantos anos já existe táxi? O Uber apareceu aí há 5 anos atrás, né? No mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, alguém lá que desenvolveu o Uber enxergou uma oportunidade onde ninguém tinha enxergado num negócio que já existia, que era o táxi, né? Então, o empreendedor tem que saber colocar os novos planos em prática, né? Porque se você tiver a ideia, guardar a ideia só para você, você não vai ganhar dinheiro nenhum com ela. Você tem que ter a sua ideia e ver qual oportunidade que vai encaixar a sua ideia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, meu pessoal do EUIPS. Eu já falei com vocês aí em aulas anteriores que quando eu não estou trabalhando, quando eu estou de folga, eu gosto de praticar um esporte. Quem lembra que esporte que é esse que eu gosto de praticar? Lembrou aí, né? É o atletismo, a corrida, né? Então já tem 40 anos que eu pratico corrida. Eu vou fazer 70 anos, estou com 69, né? Tem 40 anos que eu pratico corrida. Já corri na São Silvestre, na Volta da Pampulha, na Maratona do Rio de Janeiro, na Maratona de Nova York, eu já corri em vários lugares, até fora do Brasil, né? Então, na realidade, o que eu pensei? Olha, tem escolinha de vôlei, escolinha de futebol, escolinha de basquete, escolinha de não sei o que, mas não existe escolinha de corrida. Então, ano passado, junto com um colega meu, professor de educação física, nós começamos a planejar fazer aqui em Belo Horizonte uma escolinha de corrida para criança, para adolescente, né? Que vocês sabem, hoje nas escolas, nos clubes, já quer o adolescente que sabe jogar futebol, que já tem habilidade para jogar vôlei, jogar basquete. Mas sempre tem aquele lá que não tem habilidade para jogar com a bola, não tem habilidade com os pés, né? Porque não teve oportunidade de treinamento. E ele não dá certo no futebol, não dá certo no vôlei, não dá certo no basquete. Agora, a corrida não depende de habilidade, só depende de treino, só depende de treinamento. Então, aquele adolescente, aquele jovem que não sabe jogar futebol, não sabe jogar vôlei, não sabe jogar basquete, não sabe jogar ping-pong, se ele for treinado para correr, né, fazer ali os treinamentos adequados, ele vai ficar bom, porque não depende de habilidade. Então eu tive essa ideia na minha área, né, fora do trabalho, de fazer essa escolinha de corrida, né, chama escolinha de atletismo, para criança, né, a partir de 8 a 13 anos, né? É no horário que eles estão em casa, geralmente fora da escola, no final de semana, então os pais levam lá para ele aprender. É uma coisa saudável, né? Que não tem violência, a corrida não tem violência do futebol, né? Então só estou dando essa ideia aqui, um dia eu explico para você lá na sala, né? Eu achei uma oportunidade que ninguém tinha encontrado na corrida. Por exemplo, você pode olhar na internet, escolinha de futebol, você vai encontrar em todo lugar. Agora, escolinha de corrida, ninguém tinha pensado ainda, né? Bom, isso aí eu explico para vocês um dia com calma lá na sala, né? Vamos continuar aqui no nosso assunto, né? O empreendedor não necessariamente precisa ser o dono da empresa. Ele pode ser somente um gestor, um colaborador, né? Desde que possua esse potencial criativo, né? É importante. Então, eu quando aposentar de escola, vou ficar lá com a minha escolinha de corrida, né? A minha ideia que eu tive lá no negócio que eu faço fora do meu trabalho. Quem assistiu a aula lá número 1, eu falei de competência profissional, né? Conhecimento, habilidade técnica, atitude positiva, valores,
ética, né? Que eu até usei lá a palavra, né? Chave, né? Tá lembrado lá que eu usei a palavra chave, né? Para a gente lembrar de competência profissional, né? Palavra-chave, né? Quem assistiu lá tá lembrado, né? A palavra-chave é você lembrar que competência profissional é o conhecimento, né? O C, o H, habilidade técnica, o A, o atitude positiva, o V, valores e o E, ética, né? Então, além aqui do chave, o empreendedor, além de ele ter que ter o chave, né? O empreendedor, ele tem que ter outro foco também. Só o chave não é suficiente, né? Então, ele tem que ter aqui também objetivo. O empreendedor tem que ser uma pessoa que tenha objetivo. Além de objetivo, ele tem que ter meta. E além de meta, ele tem que ter foco. Então, na realidade, para ser um empreendedor, o perfil de um empreendedor tem que ter conhecimento lá no chave, né? Conhecimento, habilidade, atitude positiva, valores e ética. Além disso, ele tem que ter objetivo, meta e foco. Então, observa que não é fácil ser um empreendedor. Exige tudo isso, né? Eu tenho um bom conhecimento, eu tenho curso superior, vou ser um empreendedor. Nada disso, só conhecimento é só esse C aqui. Então, na realidade, o empreendedor, além do chave, né, ele tem que ter aqui, né, o OMF, né, objetivo, meta e foco. Agora eu pergunto para você que está assistindo a minha aula, você sabe o que é objetivo? Você sabe o que é meta? Você sabe o que é foco? Vamos ver aqui no próximo slide, porque chave eu sei que você já sabe o que é, né? Então vamos ver o conceito de objetivo, vamos ver a figura aqui. Essa figura aqui ela ilustra muito o que é um objetivo, né? Vamos ver o objetivo, vamos ler aqui, ó. Objetivo é a posição que se deseja ocupar no futuro. Onde queremos chegar? Então, por exemplo, você está fazendo aqui o curso técnico de manutenção automotiva. Por que você está fazendo esse curso? Onde é que você chegar? Você está fazendo esse curso aqui para você mexer no carro lá do seu pai? Você está fazendo esse curso aqui para você ajudar consertar o carro do seu vizinho? Então, o objetivo é isso. Você tem que, quando você começa um curso, começa um trabalho, você tem que buscar uma melhoria, né? Buscar uma melhoria. Então, todo empreendedor tem que ter um objetivo. Né? Isso é muito importante, né? Então, todos nós temos que traçar um objetivo. Meu objetivo é fazer esse curso técnico aqui de manutenção automotiva e depois fazer o curso de engenharia mecânica. O outro objetivo dele é fazer o curso de manutenção automotiva para depois ele montar uma pequena oficina para ele. O objetivo é fazer o curso de manutenção automotiva e ele vai abrir lá uma loja de vender peça de carro, né? Então, o objetivo ele é muito importante para o empreendedor. Vamos continuar lendo aqui embaixo? O objetivo é o mesmo que alvo, né? Olha lá, o mesmo da figurinha, lá, o mesmo que alvo. É o fim, o propósito de realizar algo. É o objetivo que fornece a direção do que se deseja fazer. Ela serve como guia. Então, vamos supor que você quer ser um profissional que vai ter um bom emprego e um bom salário. Consequentemente, você vai poder comprar um bom carro, um bom apartamento, né? Mas, por enquanto, você não tem isso ainda. Então, o seu objetivo vai ser fazer um curso técnico e depois uma faculdade, para você chegar naquilo que você deseja. Então, o objetivo, né, ele é o alvo, é onde você quer chegar no futuro, né? Então, você tem que saber disso aí. Porque se você quer ser um médico, você está fazendo o curso errado aqui na Polimig. Se você quiser ser um médico, você tinha que estar num lugar fazendo o curso técnico de enfermagem. Mas como você quer ser um engenheiro, né, um dono de oficina, aí você está no lugar certo. Então, você tem que ter um objetivo para depois você traçar suas metas. Mas essa figura aqui, né, a gente lembrando dessa figura aqui, a gente lembra de objetivo. Quando chegar lá na prova que eu perguntar o que é objetivo, se você lembrar dessa figura aqui, né, você ajuda a lembrar. Objetivo, né, é onde você quer chegar. Tem muitas pessoas que confundem objetivo com meta, achando que meta e objetivo é a mesma coisa. Elas têm relação, mas elas são um pouco diferentes. Vamos ver aqui a ideia de meta, né?
Ah, qual que é a sua meta? Ah, minha meta é o mesmo meu objetivo. Não, é diferente. Objetivo é uma coisa, meta é outra. Ah, os dois vão ter que estar sempre em conjunto, a meta com o objetivo. Aqui, ó, meta é alguma coisa que você tenha em mente para o futuro. É o objetivo em forma quantificada. Então, quando você fala em objetivo, você não pensa em tempo. Você pensa, meu objetivo é ser um engenheiro mecânico. Agora, quando você tem um objetivo, você não pensa em tempo. No objetivo, você fala, eu quero ser um engenheiro mecânico daqui a 5 anos. Não, o objetivo é só engenheiro mecânico. Quando você fala, eu quero ser um engenheiro mecânico daqui a 5 anos, aí você está colocando a meta no seu objetivo. Então, a meta deve ser relacionada com o tempo, tá vendo? Com o tempo, que é almejado para atingir, né, o seu objetivo. Então, através da meta, você vai atingir o seu objetivo. Então, vamos dar um exemplo. O seu objetivo é ser dono de uma oficina mecânica. Ok, esse é seu objetivo. Agora, quando é que você vai alcançar esse objetivo? É daqui a 1 ano? São daqui 5 anos? Então, isso que é a meta. Então, a meta ela vai colocar tempo no seu objetivo, para você saber controlar. Senão, o seu objetivo é ser engenheiro mecânico, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, você já está velhinho, já está aposentando, né? Então, a meta ela vai juntar ao objetivo, mas dentro dessa cronologia, dentro do tempo. Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, amanhã, hoje à tarde, né? Hoje à noite. Então, a meta ela está relacionada com o tempo. Para você alcançar o seu objetivo. Então, a meta ela tem que ser alcançável. Você fala assim, ó, eu quero ser um engenheiro mecânico daqui a 40 anos. Não adianta. Você tem que colocar uma coisa... A meta tem que descer da realidade. Quanto tempo que é um curso de engenharia? 5 anos. Bom, então a minha meta é ser um engenheiro mecânico daqui a 5, 6 anos. Que ela tem que ser realizável, né? Ela tem que ser alcançável. Bom, no empreendedorismo, além do objetivo, que é onde eu quero chegar, e a meta em quanto tempo eu quero atingir esse objetivo, existe o foco também, que é um terceiro item, né? O foco é o ato de concentrar a sua atenção, interesse e energia em alguma coisa. Então você quer ser um engenheiro mecânico. Agora, se você não se esforçar para poder passar no vestibular lá na PUC, lá na Federal, para fazer o curso com aula todo dia, né? Então não vai adiantar. Você tem que ter a força de vontade, você tem que ter o foco, né? Que esse foco, né, é que vai te ajudar a cumprir sua meta e chegar no seu objetivo. Se você tiver objetivo, tiver meta, mas não tiver foco, não tiver força de vontade, não se esforçar para isso, você não vai chegar lá, né? Então o foco, olha aqui, ó, o foco ele ajuda a levar você lá no seu objetivo, né? Então o foco vai ser o caminho para você chegar lá na sua meta, no seu objetivo. Então isso é importante, né? Porque você não vai chegar no objetivo de uma hora para outra. Você não vai chegar na sua meta de hora para outra. Então o foco, né? A sua concentração, a sua atenção, o seu interesse, a sua energia, né? A sua força de vontade é que é o foco. Então o foco vai te ajudar lá a chegar lá no seu objetivo, na sua meta. Se você não tiver o foco, né? Igual nessa figura aqui, ó. Vamos supor que o foco é essa ponte aqui, essa estrada aqui. Se eu quebrar essa ponte aqui no meio do caminho, eu não chego lá no meu objetivo, não chego na nossa meta, né? Então, por isso que meta, objetivo e foco vão caminhar junto. E precisa da chave, aquela chave que nós vimos lá na aula passada, né? Então, entendeu a diferença de objetivo, meta e foco? Bom, além da chave lá da competência, do objetivo, da meta e do foco, ainda tem uma outra coisa que o empreendedor precisa conhecer. É o público-alvo. Quais são ou quais serão os possíveis clientes do meu negócio, os possíveis clientes da minha ideia. Bom, aquele exemplo que eu dei para vocês, meu pessoal, né? Que eu tenho lá uma escolinha de corrida, eu tenho meu público-alvo.
não é o avô, não é a avó, não é a mãe, não é o pai. Vai ser o filho, né? O adolescente lá, a criança, adolescente entre 8 e 13 anos. Tem o meu público-alvo. Não adianta eu arrumar uma escolinha de corrida para aposentado de 60 anos. Não adianta eu arrumar uma escolinha de corrida para uma dona de casa. Mas para o adolescente, o jovem de 8 a 13 anos, aí sim, é meu público-alvo, né? Então vamos ler aqui, ó, público-alvo é um grupo de pessoas que a sua empresa, o seu serviço, né, o seu produto deseja atingir. Na prática, podemos dizer que conhecer bem o público-alvo é a chave para o sucesso do empreendedorismo, né? Então o empreendedor precisa saber para quem irá vender o seu serviço ou o seu produto. Nós não vamos oferecer a manutenção automotiva de carro para lá dentro do hospital, porque lá dentro do hospital o pessoal está querendo ser atendido. Eu vou oferecer para quem está precisando de levar o carro para consertar, né? Então eu vou perder tempo, né, de fazer propaganda ali numa clientela que naquele momento, naquele dia, ele não está precisando do meu serviço. Então isso é muito importante, né? Então público-alvo é aquele possível cliente que vai comprar a nossa ideia, vai comprar o nosso serviço. Bom, nós vamos comentar aqui sobre tipos de empreendedorismo, né? Então, tem várias maneiras de aplicar o empreendedorismo. Por exemplo, tem um empreendedorismo social, né? É uma maneira, né, que os empreendedores criam medidas que podem ser lucrativas, mas ao mesmo tempo melhoria para a sociedade, né? Então, no meu empreendedorismo, por exemplo, vou voltar lá no meu exemplo da minha escolinha de corrida para crianças, né? Então, eu estou ganhando lá um dinheiro, porque os pais dos alunos eles pagam a mensalidade, mas ao mesmo tempo eu estou ajudando os pais dos alunos aqueles pais que trabalham, né? Às vezes naquele horário deixa o filho sozinho em casa, é o horário que eu coloquei para a escolinha, né? Horário para a escolinha. Tem turma de manhã, tem turma de tarde, né? E lá na escolinha nós vamos buscar incentivar esse aluno, esse menino, né, no esporte e a corrida ele não pode fumar, ele não pode beber, ele tem que deitar cedo, né? Então ele não vai criar vício, né? Então é uma coisa social. O social não quer dizer que é de graça, não. Você está fazendo um empreendedorismo, mas ao mesmo tempo você está colaborando, né, com melhoria da sociedade. Existe também um empreendedorismo individual, que é diferente, né? Então, trata-se de empreendedores que atuam por conta própria. Então, você vai montar um negócio seu, da sua ideia, sem depender de ninguém, de nenhum sócio. Então, você está fazendo, né, um empreendedorismo individual, que é o que geralmente, né, é o mais usado, né? Esse tipo de empreendedor começa com um negócio próprio, trabalhando às vezes sozinho, trabalhando lá na sua casa, no seu quarto, na garagem da sua casa, né? Para você começar o seu negócio. Então, né, então, às vezes você tem até lá um colega, um colaborador que está te ajudando em alguma coisa, mas você está começando sozinho ali, sem depender, né, de outra coisa. Algum trabalho que você pode fazer pela internet, né? Um tipo de ideia que você pode fazer pela internet lá no seu computador, dentro do seu quarto. Então, esse é um empreendedorismo individual. Você não está dependendo de alugar uma sala, alugar uma loja, arrumar várias pessoas, né? Então, Então, esse é um empreendedorismo individual. Depois a gente vai dar mais uns exemplos mais à frente, tá? Existe também um empreendedorismo informal. Esse tipo de empreendedorismo geralmente é trabalhado por aqueles que atuam por conta própria. Um pouco parecido com o individual, mas tem uma diferença, né? No entanto, muitas vezes é algo com uma visão de mais curto prazo. Então, por exemplo, vamos supor que você está precisando de um dinheirinho agora, dentro dos próximos 30 dias. Agora, não tem como fazer um empreendedorismo individual. Então, você vai pensar o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a vender um chocolate dentro da minha sala de aula, né? Todo mundo gosta de chocolate, lá na cantina não tem chocolate, né? Eu vou vender, todo dia eu vou levar uns brigadeiros que a minha mãe vai fazer, e vou vender, né, uns doces lá para os meus colegas da Polimig. Então você está fazendo um empreendedorismo informal, quer dizer, uma coisa por conta própria, mas porém a curto prazo, né? Só para você, né, ter ali uma renda extra naquele momento. Não quer dizer que você vai continuar fazendo aquilo. Então hoje, né, acontece muito esse empreendedorismo informal, né? Você, independente
do seu trabalho, do que você faz, você pode criar isso ali. Mas nós vamos trabalhar isso nas aulas à frente, né? Aqui só para vocês terem uma ideia que o empreendedorismo ele tem várias áreas de atuação, umas mais simples, umas mais complicadas, né? Então a gente vai escolher de acordo com aquela ideia que eu tiver. Então, qualquer ideia que for simples dentro da minha área de atuação, ela vai encaixar aqui em uma dessas aqui. Bom, alguém pode pensar assim, né? Puxa vida, eu sou ruim para ter ideia. Eu quase não tenho ideia. Quando eu tenho uma ideia, ela já existe, alguém já a teve. Então, e se você acha que você assim, não tem facilidade para arrumar ideia, não quer dizer que você não possa ser um empreendedor. Que você pode pegar a ideia de alguém. A ideia não é sua, você pega a ideia de alguém, né? Não é que você vai comprar a ideia de alguém, você pode até comprar. Então, se você assim, é difícil você não está acostumado a bolar ideias, mas você pode usar a ideia de alguém, né, ou comprar ou alugar a ideia de alguém para você fazer empreendedorismo. Isso já existe, chama franquia. Acredito que vocês já ouviram falar isso aí, já viu na internet, franquia. Então, empreendedores de franquia é exatamente isso. Vamos ver o que é, vamos ler aqui. Empreendedorismo de franquias. Esse tipo de empreendedorismo é um modelo de negócio baseado em franquia, que é uma estratégia empresarial focada na expansão de uma marca, empresa, de um modelo de negócio, ou seja, uma ideia que já existe e você vai alugar de alguém essa ideia que já existe, para você julgar no seu negócio. Então você vai pagar ali uma porcentagem para ele, como se fosse um aluguel, então ele vai te alugar a ideia. Como se você tiver uma ideia, você pode alugar essa ideia, vender essa ideia para alguém. Isso também é empreendedorismo. Então, mas nós vamos falar em empreendedorismo de franquias com mais detalhes nas outras aulas, tá? Aqui é só para você ter um spoiler aqui, né? De que é franquia. Então, franquia, então, por exemplo, vai abrir a franquia da Drogaria Araújo. Então, já existe a Drogaria Araújo, o dono da drogaria, os donos vão te dar a ideia, você vai montar a Drogaria Araújo lá no seu bairro, com o nome de Drogaria Araújo, né? Uma ideia que já existe, né? Para você fazer o seu comércio, por exemplo, né? Ou isso pode ser na oficina também, né? E tem o empreendedorismo digital, que é um muito usado ultimamente, né? Basicamente é um modelo de negócio digital, né? Que você vai trabalhar online, a sua loja é online, você não tem a loja física, você não tem a oficina física, né? Você vai ter a loja online. Então o empreendedorismo digital ele é muito aplicado. Vocês vão ver comigo já agora na semana que vem, né? Eu vou começar a ver com vocês a disciplina remanufatura automotiva. Então, a remanufatura automotiva é uma forma do técnico de manutenção automotiva, ele vendeu o serviço dele online, né? Então, usando a internet. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia aí de tipo de empreendedorismo, né? Mas o objetivo nessa nossa segunda aula, né? Foi você já ver esse conceito de objetivo, de meta, de foco, de produto, de serviço, né? De ideia, de oportunidades, tá? Eu queria depois que você acessasse esse link aqui para você assistir esse vídeo aqui. É um vídeo de 5 minutos, né? Que está na internet, que está assim reforçando o que eu falei aqui nessa aula, tá? Então é bom vocês assistirem. A exemplo das outras, depois eu vou passar na próxima semana o exercício relativo a essa aula aqui que nós estamos vendo agora, ok? Então, bons estudos aí e nós vamos continuar então na próxima semana com esse assunto de empreendedorismo. Então, bons estudos para vocês.